Olá, paz para todos. Ontem nós estivemos falando sobre fé e hoje eu gostaria de trazer ainda Hebreus 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. E a gente, às vezes, recebe uma palavra de Deus e nós ficamos assim, será que Deus realmente está nisso? Será que Deus realmente tem essa palavra a meu favor para me abençoar, como Ele está dizendo? O exemplo que eu quero dar foi quando Jesus já estava bem perto de sair da terra, depois da ressurreição dele, porque depois da ressurreição dele ele ficou 40 dias, e 40 é número de propósito, falando com os seus discípulos, ensinando outros discípulos, fazendo a obra. A gente não sabe tudo que Jesus fez, né? As coisas reveladas a Deus pertencem aos homens. As coisas que não são reveladas pertencem a Deus. Deve estar lá em Deuteronômio 29. Então a gente observa que Jesus, ele não falou tudo, ou os discípulos não falaram tudo que Jesus fez, mas falaram exatamente desses momentos de íntima comunhão que eles tiveram com Jesus antes de Jesus ser assunto aos céus. Observe o seguinte: Jesus disse para os discípulos dele, depois de ter operado milagres diferentes, como a multiplicação, o milagre dos peixes, né, na beira-mar, Jesus estava falando, olha, lança a rede para a direita. Jesus fez isso pelo menos 2 vezes, registrado na Bíblia. Um lá em Lucas 5 e outro lá no final de João. Então a gente vê o seguinte, que Jesus diz, ficai em Jerusalém até que lá do alto sejais revestido com o poder de Deus. Jerusalém aqui significa o local onde Deus vai fazer uma obra especial na sua vida, para que você possa, então, a partir daí, se lançar ao mundo. Só que eles não sabiam disso. Hoje nós sabemos, não é? Nós vamos sair daqui para diversos lugares para pregar a palavra de Deus. E aí você observa que Jesus manda que eles fiquem em Jerusalém e esses discípulos, eles tinham os pensamentos, humanamente falando, lógicos, né? Eles achavam, mas ficar em Jerusalém, eu tenho a minha casa lá em Cafarnaum, eu tenho a minha casa em outro lugar, não seria melhor a gente voltar para casa? Porque você precisa entender que muitos desses discípulos não moravam em Jerusalém, moravam longe. E Jesus diz, vocês vão ficar em Jerusalém até que ele não marcou dia nem hora. É claro que hoje a gente sabe até o dia de Pentecostes, 10 dias depois, né? 50 dias depois da Páscoa, mas ninguém sabia o que ia acontecer. E isso é um ato de fé. Quando Deus te dá uma palavra e você sabe que aquela palavra é de Deus, e você então persevera, insiste, persiste, até que aquela coisa venha acontecer. Eles poderiam usar a lógica humana, né? E existiam muitas possibilidades para a gente entender o que a lógica humana poderia fazer na mente deles, mas note bem, vamos usar apenas 2 possibilidades, porque aqui eu vou falar pouco tempo, né? Eles não sabiam quando ia acontecer a descida do Espírito Santo, né? Então eles poderiam sair e voltar a tempo para receber a bênção, né? Poderia ser, bem, isso vai acontecer, vai demorar, então nós vamos sair, vamos ver as nossas esposas, vamos ver a nossa casa, vamos ver isso, vamos ver aquilo, e depois a gente volta. E nesta coisa toda é que as pessoas perdem a bênção, porque quando Deus manda você ficar numa posição espiritual, vamos usar assim esse termo, melhor do que ficar no lugar, mas numa posição espiritual, você tem que ficar ali até Deus te abençoar, até Deus te responder, não é? E eles podiam vir com esse pensamento. Então, o que acontece quando a pessoa sai da posição que Deus manda? A pessoa pode sair, ou voltar para receber a bênção, ou
simplesmente não voltar para receber a bênção. Existem essas duas possibilidades, porque eles não sabiam quando o Espírito Santo ia descer. O Espírito Santo não marcou data, não marcou dia e hora com eles. É claro que o Espírito Santo tinha marcado dia e horas com o próprio Jesus, com Deus, mas com eles não. E então eles tiveram que ficar ali até receber o poder de Deus. E isso, irmãos, nos fala muito na nossa persistência em orar a Deus. As pessoas confundem o fato de que ela orou uma vez, então ela não precisa falar mais porque Deus já ouviu. É verdade. Tem pessoas que oram uma vez, mas elas oram dentro do propósito de Deus para aquele tempo, e acontece. Mas há coisas que nós temos que orar a Deus, e falar com Deus, e falar com Deus, e falar com Deus até Ele responder. Aqui a resposta que eles precisavam era o batismo com o Espírito Santo. E eles tiveram essa resposta. Eles foram cheios do poder, cheios da graça. Pode ser que você queira ser batizado com o Espírito Santo, então o que você tem que fazer? Tem que buscar o poder. E a graça até você falar em línguas. Ou não, porque eu, por exemplo, fui batizado com o Espírito Santo sem falar em línguas. Depois eu falei em línguas. Mas o importante é que eu sabia que eu estava cheio daquela graça, daquele poder, não é? Que eu dizia, eu estou cheio da plenitude, né? Teologicamente as pessoas não gostam desse termo plenitude, mas tudo bem. Quando a pessoa está sentindo o poder do Espírito Santo, é o que ela sente, é uma plenitude, é uma graça, é algo maravilhoso. Agora a teologia tem outra explicação. E aí você observa que eles exerceram essa fé. É o fundamento das coisas que se esperam. Eles se fundamentaram na palavra, foram fortalecidos pela palavra, esperaram receber e receberam. A convicção dos fatos que não se veem. Eles não estavam vendo nada que poderia dizer que o Espírito Santo ia descer ali naquele momento. Aí no dia de Pentecostes, e toda a festa judaica, Deus tem um objetivo para com a igreja, para com o mundo, eles foram batizados com o Espírito Santo. Pode ser que você precise de um outro tipo de bênção, né? Você já é batizado com o Espírito Santo e você precisa de um outro tipo de bênção, então o que você faz? Você insiste com Deus, deixa Deus ser Deus e Ele vai simplesmente te abençoar, te fortalecer, bênção para a família, bênção para o seu trabalho, bênção para a sua cura, né? E assim as coisas vão acontecendo para a honra e glória de Jesus. O problema é você não sair da posição que Deus mandou. Fique na palavra, fique no princípio de Deus e deixa Deus ser Deus. Que Deus te abençoe e tenha um dia e uma noite de paz, ou onde você estiver for tarde, uma tarde de paz. Que Deus abençoe a todos.